Bonjour à tous et bon sabbat. Le moment est venu de commencer notre école. Vous pouvez prier dans vos cœurs pendant que nous faisons ici une prière silencieuse. Nous allons chanter pour commencer notre école du sabbat le chant 176. Amen. J'espère que vous avez chanté aussi chez vous. Et le verset de ce matin se trouve en Philippiens, chapitre 2, verset 7. Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Amen. Sans plus tarder, nous allons donc nous mettre à genoux et nous allons faire la première prière de ce service, l'école du sabbat. Et nous allons demander au frère Fabio de bien vouloir activer son micro pour cette prière. Bondoso Deus eterno, Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor,
por mais uma vez estar na tua presença, mesmo à distância uns dos outros, mas com os nossos corações ligados a ti, para esse momento de louvor, de adoração ao teu nome. Queremos, Senhor, suplicar que abençoe cada um dos participantes desse culto nesta manhã, principalmente que esses que foram escolhidos para repartir o pão da vida, para que eles possam estar inspirados pelo teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, capacita-nos para o teu reino. E abençoa-nos, abençoa a tua igreja neste momento de dificuldade, para que possamos nos conscientizar de que precisamos melhorar a nossa vida espiritual diante de ti. Que possamos, mesmo nas dificuldades, buscarmos a direção do alto, para vencermos todas as tentações, todos os problemas, e assim mesmo, Senhor, mostrar ao mundo que o Senhor tem um povo na terra, uma igreja que resplandece o teu caráter, uma igreja que vai levar a mensagem de pertença ao mundo que anda em perigo. Essas bênçãos suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir et j'aimerais, au nom de l'Église adventiste du 7e jour, mouvement de réforme de Genève, vous souhaiter une excellente bienvenue sur ce Zoom. Effectivement, nous ne pouvons plus nous réunir de manière physique, mais le Seigneur permet que nous puissions continuer d'être ensemble, que nous puissions continuer d'être connectés les uns aux autres par la parole de Dieu et que nous puissions ainsi profiter de ce moment pour travailler encore plus pour le Seigneur. Le verset que nous avons lu à l'instant se trouve donc dans Philippiens chapitre 2, verset 7. Il est écrit que Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Des fois, nous nous posons la question de savoir, mais est-ce que Jésus était homme? Est-ce qu'il était Dieu? Et ce texte nous donne un petit peu comment dire, un petit détail par rapport à comment Jésus est venu sur cette terre. Il a été incarné et il s'est fait totalement homme, 100% homme, de façon à pouvoir connaître nos souffrances, de façon à pouvoir savoir ce que nous vivons. Je ne vais pas dire que Christ a été confiné à son époque, mais en tout cas, à son époque, il a été témoin de beaucoup d'injustices. Et ce qui fait qu'il est capable de comprendre les injustices que nous vivons nous-mêmes. D'accord? Donc, que nous puissions être bien conscients de ce que Christ connaît, comprend chacun de nos problèmes, chacune de nos pensées, chacun de chaque chose que nous vivons, il les a ressenties lui-même, non seulement moralement, mais aussi physiquement. Donc, que nous puissions avoir à l'esprit que ce Jésus-Christ nous connaît tellement bien qu'il est aussi capable de nous aider. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est qu'il est capable de pallier à nos faiblesses parce qu'il sait qu'elles sont. Que nous puissions ainsi, en ce jour, bien avoir à l'esprit cela et que cela puisse être aussi le thème de notre leçon que nous allons débattre dans quelques instants avec la sœur Paola, mais que nous puissions ainsi venir animer du Saint-Esprit pour pouvoir débattre de cette leçon. Avant de continuer, je vais juste demander, vous demander tout simplement de pouvoir de nouveau nous unir par un chant. Nous allons chanter ensemble le deuxième cantique, le cantique numéro 128. Nous vous invitons à chanter, chantez vraiment chez vous. Voilà, chantez vraiment chez vous. Vous pouvez couper vos micros, bien sûr, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir entendre la musique. Mais coupez donc vos micros. Je crois qu'il y a encore le micro de frère Fabio qui est ouvert. Donc, coupez vos micros, mais par contre, chantez, louez le Seigneur là où vous êtes, dans votre maison. Le deuxième cantique, maintenant le cantique numéro 128, le frère Gabriel va le prochain. Fabien, n'oublie pas de couper ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup.
Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons vous inviter à l'étude de la leçon. Alors, nous n'avons pas plusieurs classes ce matin. Par contre, les enfants, s'ils le désirent, ils peuvent se connecter donc au Zoom de Paris, là où effectivement, je dis ça pour le frère Fabio et puis pour la sœur Luciane, ils peuvent se connecter au Zoom de Paris, là où il y a la leçon des enfants avec la sœur Raquel. Pour nous ici, nous allons faire la leçon avec la sœur Paola en ce matin. Et je vais lui laisser la parole. Je suis en train de regarder un petit peu le nombre de personnes qui sont présentes et notamment, je crois que la plupart des personnes qui sont présentes sont de langue portugaise. Paola, je te laisse la liberté de faire comme tu préfères, si tu préfères en portugais, en français. En tout cas, la leçon, elle est projetée en français, mais ça pose aucun problème. Donc, une bonne étude à tout un chacun, que nous puissions participer, allumer votre caméra et qu'on puisse se voir les uns les autres et pouvoir participer. Donnons un peu de force à la sœur Paola pour pas qu'elle parle toute seule, s'il vous plaît. Participons tous à cette leçon très, très intéressante, leçon tirée du livre de Marc et notamment le thème d'aujourd'hui, Christ le serviteur des hommes. À toi la parole, Paola. Bom dia a todos os irmãos. Agradeço a oportunidade e também a escolha de poder fazer em português. Eu prefiro. Obrigada. Então, vamos passar ao estudo da nossa lição. Nós temos como título Cristo, o servo da humanidade. Gostaria da participação dos irmãos para ficar uma lição mais dinâmica, né? Se os irmãos puderem já participarem sem eu precisar estar chamando muito. Vou chamar alguns nomes, mas tenham a liberdade de já responderem. O verso principal da lição está em Filipenses 2, verso 7. Cristo aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o texto, nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como servo infatigável da necessidade humana. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, para que pudesse atender cada necessidade do homem. Veio remover o fardo da doença, da miséria e do pecado. Sua incumbência era trazer completa restauração aos homens. Veio dar-lhes saúde, paz e um caráter perfeito. Então, no tópico de domingo, vamos estudar sobre uma vida de sacrifício pessoal. A primeira pergunta: quão abrangente era o ministério de Cristo? Será que ele atingia poucas pessoas? Quão abrangente era esse ministério? Irmão Fábio. Irmão Fábio está sem o microfone, tem que ativar o microfone. Jesus, ele era seguido por uma grande multidão. Aonde Jesus ia, em cada cidade, em cada vilarejo, multidões o seguiam, né? E durante todo o dia todo, entrava de noite adentro, as pessoas se aglomeravam em volta de Jesus. E a Bíblia diz que eram multidões e mais multidões de pessoas que seguiam a Jesus, se aglomeravam em torno dele, querendo receber uma bênção, querendo receber uma palavra de conforto, escutar as pregações de Cristo. Então, realmente, o seu ministério abrangia uma multidão de pessoas. E o interessante é que essa multidão de pessoas também era uma multidão muito mista. Tinha pessoas pobres, tinha pessoas de classe média, tinha pessoas ricas. Mesmo os fariseus iam lá para escutar Jesus, mesmo seus inimigos iam lá para escutar o que ele falava, com maus pensamentos, mas iam, com más intenções, mas iam e escutavam. E assim, alguns dos fariseus, dos escribas, se converteram, né?
Então, o trabalho de Cristo é realmente um trabalho muito grande. Muito obrigada, irmão Fábio. É isso mesmo, Jesus, ele atingia multidões. E como que Jesus agia, né? Quão oprimido ele era pela necessidade dos outros? Como é que acontecia? A irmã Jocelene pode nos ajudar? Então, como o irmão Fábio falou, né, tinha sempre multidões perto dele, né? Tinha sempre pessoas querendo ouvir, querendo algo dele. Então, ele não tinha tempo nem para comer. Então, ele era assim, ele se condoía, né, com as necessidades das pessoas, e durante o dia estava sempre cercado de gente, e às noites, vai lá, eles dormiam pouco, né? E quando não passava a noite toda em oração. Então era assim, é a dedicação total, né? Ele se abnegava, a vida dele era só para ajudar as pessoas. Isso mesmo. Ele deixava de suprir as suas próprias necessidades para poder suprir as necessidades das pessoas. Vamos passar ao tópico de segunda-feira. A gente vai ver um pouco mais sobre o cuidado pelos outros. Uma vez que as necessidades do povo eram tão prementes, o que Jesus fez para providenciar descanso aos discípulos? Então, a gente viu que Jesus, ele era seguido por multidões. E aonde ele ia, a multidão ia atrás. E acho que, né, eu tento visualizar a cena. Então, eu acredito que ele se despedia aqui, daqui a pouco, então vamos lá para aquele lado. Quando ele chegava lá, tinha mais uma multidão esperando ele. E era impressionante. E então, isso era muito recorrente, muita gente sempre atrás dele. E só que ele se cansava e os discípulos também. Então, o que ele fez para poder providenciar descanso aos discípulos? Irmã Luciane. Aqui fala, é o 2a, né? Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Então ele chamou à parte, né, os discípulos para poder descansar um pouco. E na nota fala: o Senhor não se agrada de nos ver estendendo de tal forma a jornada de trabalho que não haja tempo para descansar, estudar a Bíblia e comungar com Deus. Tudo isto é essencial a fim de fortalecer a alma, para que possamos receber de Deus a sabedoria de empregar nossos talentos nos mais elevados serviços do Mestre. E no final fala: em nome de Jesus, poupem suas faculdades para que, depois de serem revigorados pelo descanso, possam fazer um trabalho melhor e mais intenso. Não é sábio estar sempre opresso pelo trabalho e agitação, pois assim a piedade pessoal é negligenciada e as faculdades da mente, da alma e do corpo sobrecarregadas. É preciso ter cuidado no que diz respeito à regularidade das horas de sono e de trabalho. Devemos ter períodos de descanso, de lazer e de contemplação. Então, disse tudo, né? Precisamos ter tempo para tudo, equilíbrio. Exatamente, muito importante a gente trazer essas lições para nós também hoje, né? Que devemos buscar separar tempo para tudo. E a pergunta B vem nos trazendo qual foi a reação de Jesus ao ver que o povo continuava seguindo, né? Que ele ia para um lado, ia para o outro, e mesmo assim o povo continuava seguindo. Como é que Jesus agiu? A irmã Rebeca pode nos ajudar?
Tirei só uma pergunta para a pessoa. Então, vou pedir a ajuda de outra pessoa. Acho que a Rebeca não está presente. A irmã Noemi. Desculpa, meu computador não está captando a câmera, só no telefone. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui de acompanhar a lição no celular. Mas essa pergunta fala que quando os discípulos foram à vila comprar pães, e quando eles voltaram, eles viram que tinha pessoas que estavam ali sedento também da palavra, né? E depois, quando os discípulos voltaram, eles disseram que aquela multidão estava com fome. E Jesus mandou repartir os pães. Foi quando ele fez o milagre dos pães e dos peixes, que ele alimentou uma multidão com aqueles poucos pães e poucos peixes que multiplicaram. Exatamente. Jesus teve compaixão do povo e então ele fez um milagre, né? Ele supriu as necessidades físicas das pessoas ali. A pergunta C. Após o povo ter sido alimentado física e espiritualmente, como Jesus concedeu descanso a si e aos discípulos? Aqui a gente vê mais uma vez que lá em cima foi uma tentativa, né? E aqui logo a gente vê o que Jesus fez mais uma vez para promover descanso a ele e aos discípulos. O irmão Marcos pode nos ajudar? Bonjour tout le monde. Le Seigneur, quand il a vu la situation des disciples, la situation de la fatigue, parce que lui-même, il était fatigué après une journée d'activité intense. Donc, le mot de la Bible, il dit qu'il a obligé. Il n'a pas invité, il n'a pas donné le choix, il n'a pas dit choisir de venir avec moi ou de aller vous reposer. Non, il a dit montez dans la barque et partir, passer à l'autre côté, à l'autre bord de la mer. Et après, je vais vous rejoindre, mais allez-y. Et donc, il a ordonné, il a obligé les disciples à prendre soin d'eux-mêmes, à se reposer. Et la question aussi, elle demande, une deuxième partie, c'est exactement, et Jésus, il a donné de repos à ses disciples et aussi à lui-même. Et donc, aux disciples, il a dit, allez vous reposer, mais de l'autre bord de la mer. Et lui dit qu'il a monté, pour prier. Ça veut dire qu'il marchait encore un petit peu à la montagne pour trouver un endroit pour se reposer avec le Seigneur, son Père, pour pouvoir prier et refaire son esprit. Obrigado, irmão Marcos. Eu acho realmente impressionante essa questão, porque Jesus devia estar muito cansado, né? Ele era humano, ele estava ali revestido de um corpo humano. E o corpo humano, ele tem as necessidades fisiológicas. Mas mesmo assim, ele sabia que a questão espiritual era importante. Então, apesar dele estar muito cansado, ele ainda assim foi e subiu ao monte para orar. Ele não foi dormir, ele foi orar. Isso é uma lição para nós. Nós devemos aprender com Jesus que o orar também traz descanso, também traz alívio, né?
Claro que devemos também descansar e dormir, mas não devemos negligenciar a oração. Vamos passar para terça-feira. A senda do serviço. O que está envolvido em seguir a Cristo na senda do serviço? Esse é o texto. Le frère Gabriel peut nous aider? Le frère Gabriel peut nous aider, sinon j'appelle notre personne. Je pense que je peux répondre si jamais. Parce que je pense qu'il doit être à la technique. Ok, merci frère Stuart, tu peux répondre. Cette question est très intéressante. Il nous est dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, le service du Christ comprend une chose essentielle qui s'appelle le sacrifice, qui s'appelle le renoncement. Et c'est une chose qui est très importante que nous comprenions aujourd'hui dans cette leçon parce que aujourd'hui on voit souvent dans la pratique religieuse, dans la conception religieuse, que il suffit de louer Dieu, il suffit de louer Dieu, il suffit de le glorifier et c'est tout. Et on n'a pas besoin de faire autre chose. Et en fait, non. Il y a vraiment une partie de renoncement à soi-même, de renoncer à ses propres désirs, de renoncer à ses propres convoitises, de renoncer à sa propre volonté. Et la plus haute marche que le chrétien puisse comment on dit, la plus haute marche que le chrétien puisse atteindre, c'est celle où il est capable de dire, comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque le chrétien est arrivé à ce stade spirituel, alors il est sur la plus haute marche de la spiritualité. Donc c'est hyper important que l'on comprenne que réellement le sentier du service est fait de renoncement. Il est écrit, suivez-le en vous oubliant vous-même, en pratiquant des actes de renoncement et de sacrifice pour le bien d'autrui. Si vous êtes injurié, ne répondez pas par l'injure. Faites preuve d'amour et de compassion envers la race déchue. Il n'a pas eu égard à sa propre vie, ce que nous a dit le verset de Philippiens 2,7, mais l'a donné pour nous tous. Donc suivez-le de la crèche à la croix, il est notre exemple. Amen. Amém. Para completar, gostaria de ler a nota, porque eu acho ela muito importante e nos chama realmente na responsabilidade do que nós devemos, como nós devemos seguir a Jesus, né? Diz Cristo, amado mestre, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Sim, sigam-no tanto através do mal quanto através do bom relatório. Sigam-no na companhia dos mais necessitados e carentes. Sigam-no no esquecimento de si mesmo, na abundância de atos de abnegação e sacrifício, para fazer o bem aos outros. Quando injuriados, não injuriem, manifestem amor e compaixão pela raça caída. Ele não considerou preciosa a própria vida, mas entregou-a por todos nós. Sigam-no da humilde manjedoura até a cruz. Ele foi nosso exemplo e diz a vocês que, se quiserem ser seus discípulos, precisam tomar a cruz, a desprezada cruz, e segui-lo. Vocês podem beber do cálice? Podem ser batizados com o batismo? E então eu achei interessante, porque nós devemos nos abnegar e seguir a Jesus e fazer o que Jesus fez e beber do cálice que Jesus bebeu.
né? Não é, ou seja, não é fácil. O cálice de Jesus foi um cálice amargo, difícil de beber. E ser batizados com batismo é ser batizados pelo Espírito Santo, é ter o Espírito Santo diariamente nas nossas vidas. E isso é muito sério, porque nós muitas vezes nos batizamos, dizemos que somos membros da igreja, mas no dia a dia nós não estamos nos abnegando, nós não estamos sendo batizados com o Espírito Santo, né? Nós estamos sempre carregando o nosso eu. Ai, que eu fiquei sentida com aquela história, ai, que eu tô assim, ai, e não nos abnegamos. E devemos prestar atenção, que fique de lição para cada um de nós. Vamos passar à pergunta B. Como Jesus compara os lucros mundanos ao preço pago para servi-lo? O irmão Márcio pode nos ajudar? Márcio Souza. Sim. Ah, Márcio, ok. Márcio. Oi, posso sim. Depois dessas duas perguntas aqui, a gente tem, é muito séria, e a gente tem que rever os nossos conceitos aqui comparado ao serviço cristão e à vida cristã, porque na pergunta A, Jesus diz aqui, a pergunta se refere a como está envolvido em seguir, o que está envolvido a seguir a Cristo na senda do serviço é uma renúncia. É uma renúncia e é um trabalho ao próximo intenso. A pergunta B, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? E a nota nos diz mais aqui, quer dizer, estamos tendo uma vida tranquila, uma vida buscando o nosso alimento, mas o alvo não é esse. O alvo aqui, nessas duas perguntas aqui e resposta, estamos enganados, devemos rever os nossos conceitos, porque é uma entrega profunda aqui, e nós não vivemos, e não, quer dizer, a nossa vida diária não está voltada para esses princípios aqui, a nossa religião não está voltada para esses princípios aqui. Estamos vivendo, na realidade, devemos pregar mais essas duas perguntas e respostas aqui na nossa vida diária, porque estamos tendo uma religião muito superficial, entendeu? Não estamos dedicando, eu acredito que a gente nem dedica, eu acho que nem 5% da nossa vida às obras, a verdadeira obra, o verdadeiro interesse da alma, entendeu? E do próximo, conforme diz aqui. E mais embaixo, na notinha, está escrito assim: Jesus, o Redentor do mundo, olha com tristeza para o grande número daqueles que se dizem cristãos e servem a si mesmo em vez de a Ele. Eles dificilmente pensam nas realidades eternas, embora ela lhes chame a atenção para a rica recompensa que aguarda os fiéis que o hão de servir com afeições não divididas. Se a gente continuar, é mais lição para a gente aqui realmente analisar como deve ser a vida do cristão. Quer dizer, estamos longe da realidade aqui de sermos cristãos, né? É isso.
Agradeço ao irmão Márcio. Gostaria de completar lendo a última parte da nota. Ele gostaria que cada um sentisse a responsabilidade de usar o seu precioso tempo aqui neste mundo de tal forma que frutificasse diariamente em boas obras. Esse é o único objetivo digno de todo ser vivo, empregar as faculdades que lhes foram dadas por Deus com infinitos resultados em vista. Então, realmente, é uma chamada que nos é feita aqui, o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos vivendo neste mundo. Estamos, como muitos dizem, né? Como que é a nossa vida? Acorda, vai para o trabalho, almoça, vai para casa, vai para o trabalho. Para quê? O que estamos fazendo? A gente tem que pensar seriamente que não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Ele nos deu uma missão. E aqui fala que o nosso único objetivo é empregar todas as nossas faculdades diariamente para obter resultados em prol de Jesus, né? Seja na pregação do Evangelho, seja para aliviar a dor dos feridos, das viúvas, dos órfãos. E o que estamos fazendo com a nossa vida, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer e realmente falar, como o irmão Márcio falou, rever os nossos conceitos, rever a nossa vida. O que estamos fazendo? Vamos passar para a pergunta C. Ao nos entregarmos totalmente a Deus para servir, aonde quer que nos chame, o que Ele nos garante? Quem poderia ajudar com essa pergunta? Ele nos promete que nada vai faltar. Nada. Se entregarmos totalmente e fazer a vontade de Deus, nada vai nos faltar. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Exatamente. Agradeço a irmã Noemi. No verso diz, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Então, é mais uma chamada. Nós temos medo de mas eu tenho que trabalhar para suprir as necessidades da minha família, tenho que fazer isso. Claro, não estou falando que nós devemos cruzar os braços, mas nós devemos realmente rever os nossos conceitos para saber se estamos cumprindo o que Deus nos pediu, pois se não estamos cumprindo, temos que mudar. E não ter medo, porque Deus falou que nada ia nos faltar. Vamos passar para quarta-feira, seguindo os passos do Mestre. O que Tiago e João pediram a Jesus, que pedido eles fizeram ao Mestre? E qual foi a resposta de Jesus? O irmão Marcos pode nos ajudar? O irmão Marcos pode nos ajudar? Acho que ele deve ter saído. Se não, a irmã Luciane? Aqui a pergunta que eles falaram foi: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. Jesus disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber,
e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas a assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então, eles estavam disputando uma posição, mas eles não entendiam que para seguir a Jesus, iriam ter que beber do cálice da amargura, né? E sentar à direita e à esquerda do trono não compete, não é uma escolha de que lado vamos estar, é uma escolha realmente de renúncia, quando houver renúncia dentro de nós e o nosso eu for deixado de lado e Cristo viver dentro de nós, o nosso caráter será transformado. E dessa forma, então, é que estaremos lá no céu. De outra forma, não vai existir, não tem como Jesus garantir aqui quem estaria à direita ou à esquerda. Não era essa a questão, é questão realmente de renunciamento e de colocar Jesus em primeiro lugar. Na própria nota fala, né? É o resultado do caráter. A coroa e o trono são os sinais de uma condição alcançada. São símbolos da conquista de si mesmo mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos não entendem a questão da justificação pela graça. Então, não é nada do que vamos fazer que vai nos caracterizar a vida eterna. Nada vai fazer nos alcançar a salvação. É a aceitação do sacrifício de Cristo, da sua vida e morte. E uma vez aceito isso, o eu tem que fugir. Se o eu não fugir, não dá espaço para Jesus entrar. E é necessário um grande espaço no nosso coração para Jesus entrar. Quando esse espaço for ocupado por Jesus, o caráter será automaticamente transformado. E então virão as obras que tanto nós falamos. Mas primeiro deve vir o espaço para Jesus e o eu deve fugir. Agradeço a irmã Luciane. Essa lição é muito importante para nós. Que o Espírito Santo possa nos ajudar para termos a compreensão completa. Vamos passar para a pergunta B. Como Jesus usou essa oportunidade para comparar os reinos terrestres ao seu próprio reino? A irmã Raquel pode nos ajudar? Irmã Raquel. A irmã Valéria pode nos ajudar? É Valéria ou Rosilene que está aí? Posso comentar, se quiser. Então, o irmão Márcio pode comentar. Agradeço. Aqui houve uma disputa. Primeiro foi Tiago e João, né? E isso irritou os demais. E aí eles começaram a questionar aquilo, porque os outros estavam querendo sentar à direita e o outro à esquerda. E eles falaram: ei, como é que vocês fazem isso e tal? E houve aqui uma disputa. Você vê como é que o coração nosso é bem materialista. Aí Jesus chamou e disse para eles o que é o reino do céu. O reino do céu, Jesus disse assim, mas Jesus chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoriam, quer dizer, são senhores, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olha a diferença que deve ser a vida de um cristão. Então, não há desejo de grandeza, nem de ser superior ao outro. Ao contrário, devemos estar dispostos a nos entregar, a estar prontos a servir um grande contraste aqui entre sermos carnais e espirituais, né? Aqui, então, a gente vê bem essa diferença. Então, devemos ser disciplinados a
a termos o Espírito de Cristo em nossa vida, que sempre será de servir. Ele tinha desejo de servir e de fazer a felicidade para o próximo. A gente age totalmente diferente, a gente quer a nossa felicidade em primeiro lugar e a do próximo fica meio esquecida, né? É isso. Muitas vezes não é que a do próximo fica meio esquecida. Muitas vezes é que do próximo é o problema dele, né? Não é nosso. E às vezes nós julgamos o próximo sem mesmo saber o real motivo das dificuldades que ele está passando. E nessas lições que Jesus vem aqui nos ensinando, nós devemos nos humilhar, como diz aqui nessa pergunta, não nos engrandecer em relação aos nossos irmãos ou às pessoas que nós temos contatos, qualquer que seja. Pelo contrário, nós devemos chegar ao nível do mais humilde e depois ser mais humilde do que ele. Isso é uma lição que nós não gostamos muito, né, normalmente. Paula, me permite? Claro. É uma coisa interessante nessa lição que os discípulos, na pergunta anterior, eles pediram para sentar um de um lado e outro do outro. Eles queriam estar no posto mais alto no reino de Cristo. No entanto, eu não sei se naquela época os discípulos eles já tinham consciência de que o reino de Deus e o reino de Cristo era nos céus e não aqui na terra. Se o lugar que eles queriam se assentar, eles achavam ainda que Jesus iria governar sobre aquele povo ali em Jerusalém, ia expulsar os romanos, ia se colocar agora como líder, e eles iriam ocupar os dois postos ali de ministro mais importantes no reino de Cristo. Ou seja no céu, ou seja na terra, nós precisamos entender uma coisa, que o trabalho que é dado a um cristão independe da posição desse trabalho. Nós devemos ser fiéis ao trabalho que nos é confiado, se ele for um trabalho de muita irrelevância ou de pouca relevância. Se for um trabalho, se for um cargo, por exemplo, vamos lá citar nomes para a gente entender um pouco melhor. Por exemplo, nós temos dirigentes da igreja, mas temos a pessoa que limpa a igreja. Um não é maior do que o outro. Um não é mais importante do que o outro. Os dois têm que ser feito um trabalho com a mesma fidelidade. A pessoa que dirige a escola sabatina não é mais importante do que o aluno da escola sabatina. Essa lição que Cristo estava querendo ensinar para os discípulos naquela época, que no reino de Deus todos são iguais. Às vezes você tem um cargo que pode ser mais relevante na sua visão. Mas é o que a Ellen White nos demonstra, que nós devemos fazer o nosso trabalho sem egoísmo e sem desqualificar a obra que nos foi confiada. Por isso Jesus vai falando para eles que a vida de felicidade ela é encontrada numa vida de prestação de serviço, está na primeira linha da nossa nota. Né? Somente numa vida de serviço é que se encontra a verdadeira felicidade. Aquele que vive uma vida inútil e egoísta é infeliz. Né? Se nós continuarmos a ler a nota toda, não vamos ler para não tomar o tempo da escola sabatina, vamos entender que nós precisamos ser fiéis num cargo importante ou num cargo que nós julgamos menos importante. E no reino de Deus, todos somos iguais. Obrigado. Agradeço ao irmão Fábio. Uma coisa assim que devemos prestar atenção, além de sermos fiéis e servir a Deus alegremente no cargo que nos foi dado, devemos
aprender de Cristo, né? Porque muitas vezes, eu falo isso até mesmo a começar de mim, tá? Muitas vezes quando a gente tem um cargo e nós queremos que algo aconteça, fazer alguma coisa pelo cargo, enfim, e a gente às vezes quer pela nossa própria força ou imposição fazer acontecer. E é uma lição para nós, porque o próprio Jesus, ele não agiu assim, né? E ele era o mestre, e ele fala, vocês me chamam de mestre, e assim bem o fazem. Porque ele tinha o poder de fazer qualquer coisa, de falar para a montanha de um lugar para o outro. Mas ele não agia assim. Ele sempre agia com humildade e com jeitinho. Ele conversava com os discípulos e demonstrava como deveria fazer. Então, isso é uma lição para nós, tanto nos nossos cargos da igreja, quanto no nosso trabalho no dia a dia, ou para com os nossos filhos, ou esposo e esposa. Como nós estamos agindo, como nós estamos falando, você tem que fazer isso, aquilo e tal, esse é o seu papel, você tem que fazer. Então, a gente tem que ter a humildade de Cristo e com jeitinho falar ou demonstrar amor e não querer impor, né? É uma coisa muito importante a ser ressaltada e que o trabalho que nos foi dado devemos aceitar. Como eu falei, seja na igreja, seja num trabalho secular, seja em casa, devemos aceitar e fazê-lo da melhor maneira possível. Tem uma frase que é dita assim, não sei se eu vou saber dizer muito bem, mas faça o melhor que você puder, com o que você tem. Então, se você é uma pessoa de um cargo importante, você vai ser o melhor que você pode, mas se você é um gari, né, um lixeiro, você vai fazer o trabalho da melhor maneira possível. E assim nós vamos estar exaltando a Jesus, dando o nosso melhor no nosso dia a dia. Vamos para a pergunta C. Como a própria vida de Jesus demonstrava que ele era o maior servo de todos? O irmão Marcos pode nos ajudar? Olá, bom dia. Eu acho muito curioso que essa expressão servo... Anaston? Ok. Eu acho muito interessante essa expressão servo, me pegou um pouco de surpresa no momento aqui, que se utiliza aqui na pergunta, porque o maior servo, mas ele não era o líder? Como ele pode ser o maior servo ao mesmo tempo? Como é que ele, como líder, pode servir a todos, se ele deveria ser servido? Mas é muito interessante que a Bíblia diz, Jesus mesmo ele disse, ele não veio para ser servido, mas para servir. Aí eu volto ao pensamento para nós e como então a gente vai considerar esse fator na nossa vida religiosa, mas em dois aspectos. Porque a lição está falando do aspecto externo da nossa obra externa para com o mundo, para com os perdidos. Justo? E também fala da obra interna, aquela que fazemos e realizamos dentro do que chamamos de bercai, dentro da cerca? Dentro da cerca, mas dentro do onde coloca as ovelhas, né? Então, resultado, dentro do aprisco, onde se coloca as ovelhas. Resultado, tanto dentro quanto fora, a gente tem que servir. A gente veio para servir. Jesus veio para servir e não ser servido. Então, os responsáveis, aqueles que assumem encargos, é curioso, às vezes a gente vê pessoas brigando, né, por responsabilidades, por cargos, e a gente às vezes vê conflitos
por certas questões assim, mas o privilégio de participar, de fazer, é ao mesmo tempo carregado da responsabilidade de servir, de se tornar um servo. Então hoje, por exemplo, nós estamos aqui no Zoom, mas teve alguns ou teve vários que trabalharam para poder fazer com que o programa fosse feito dessa forma. Veja lá que a gente está tendo aqui a lição em francês com versos bíblicos apresentada. Nós estamos tendo o programa. Quer dizer, alguém trabalhou, alguém serviu aos outros. Se não fizer de coração, fica complicado. Então nós precisamos de fazer com que esse Espírito de Jesus, essa sua demonstração de serviço, possa também fazer parte de nós. Ele era o maior servo de todos, porque ele era o chefe. Que coisa! Mas tinha que servir, não ser servido. Diferentemente da posição humana, né? do reino mundano, onde os grandes eles são servidos, dão as ideias e são servidos. Aqui não, Jesus ele não simplesmente dá a ideia, ele compartilha a ideia, mas ele também começa, ele primeiro, a pegar nas ferramentas para trabalhar. Obrigada, irmão Marcos. Vamos passar para a quinta-feira. O mestre serve aos alunos, né? Então vamos ver mais uma vez sobre como Jesus foi servo, né? Como ele serviu. O que Jesus fez pelos discípulos na época da Páscoa, que lição ele deu ali, né? Aos discípulos que estavam querendo ser... Eu gostaria de responder. Pode responder. Aqui fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo. Eu vou voltar um pouco para ver se a gente consegue entender a essência. Na terceira frase da nota fala assim: nenhum estava em condição de compreender o significado dos acontecimentos vindouros ou de apreciar a solenidade do momento. Então, por essa parte, a gente entende que tudo havia um significado. Apontava o que estava para acontecer. Daí, se a gente volta um pouquinho na nota da 4C, na segunda linha, diz assim: mas em vez de se distanciar ainda mais, veio e habitou entre nós, cheio de toda a plenitude da divindade, a fim de ser um conosco, para que por sua graça pudéssemos alcançar a perfeição. Por uma morte vergonhosa e sofrida, pagou nosso resgate. Veio da mais alta excelência, revestido de humanidade, descendo passo a passo a mais profundas humilhações. Nenhuma unidade de medida pode calcular a profundidade desse amor. Então, aqui eu gostaria de tirar as palavras, sublinhar as palavras divindade, e ele deixou essa divindade, veio e revestiu de humanidade e passou por humilhações. Agora vamos ao verso, já na 5A, nos versos que dizem João 13, 3 a 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então, nesses versos aqui, a gente entende que Jesus havia, no plano da redenção, aceito a posição de descer, né, à terra. Então, ele havia saído de Deus, iria descer à terra e depois iria voltar para Deus. Aí, na 4, levantou-se da ceia. Aí eu coloquei, em francês fala, ele se leva de la table. Então eu coloquei, ele saiu do céu. A segunda parte, tirou as vestes. Ele tirou a divindade. Tomou uma toalha e cingiu-se. Em francês fala pris un linge,
quilimiantor desatai. Então, ele se revestiu de homem, se fez homem. E pôs água numa bacia. Eu coloquei como Santo Espírito, a água que nos faz lembrar o batismo. O batismo, lavou seus pés, o batismo do Santo Espírito. E enxugou com a toalha. Se humilhou. Então, ali naquele ato de sair do trono, deixar o seu reinado, deixar a divindade, se revestir como homem. Depois ele se batizou, teve o Espírito Santo e ele se humilhou. Em tudo isso, ele se humilhou, tanto se revestindo de humanidade, como nesse ato de lavar os pés dos discípulos. Então, foi uma humilhação. E depois, que não faz parte da lição, a gente vê a continuação dos versos, depois que fala da Santa Ceia, do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, que prefigurava a morte de Cristo. Então, tudo isso nos faz interessante pensar em todo o símbolo que isso demonstrava, conforme a própria nota anterior, deixar a divindade, se revestir de humanidade, se humilhar e estar ali dando exemplo para todos nós. Né? Muito interessante a colocação. Sabemos que Jesus se humilhou, né? Na parte da nota fala, Cristo os contemplou com tristeza, sabia que as provações estavam à vista, e seu coração de amor saiu-lhes ao encontro em ternura e simpatia, como manifestação de seu amor por eles. Ele, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Isso foi uma grande repreensão para todos. Então, foi uma grande lição de humildade do grande Deus ter se revestido de servo, né? Então, e nós sabemos que devemos aprender com Jesus, devemos também servir aos outros. Que lição de serviço eles lhe deu? Aqui nós vimos no verso: ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que os enviou. Então, é uma lição para nós, além da simbologia de lavar os pés, é uma lição de humildade, que nós devemos ser servos neste mundo. Esta lição que nós estudamos e falamos de rever os nossos conceitos, o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo para o próximo. Então, aqui nós fechamos a lição com este pensamento, que nós devemos ser servos e servir a todos e qualquer pessoa. Servir ao nosso próximo, servir a nossa família. Como estamos sendo servos? Como que o servo agia, né? Como que ele agia? Jesus deu exemplo. O servo não agia com ordenanças ou querendo se impor. Quando eu falo isso, eu falo mesmo assim, em todos os âmbitos da nossa vida, né? Seja familiar, seja na vida de trabalho, de estudo. Nós devemos saber como nós estamos agindo. Como eu, Paula, estou agindo com o meu marido ou com a minha filha. Nós devemos servir. Esta é a maior lição que Jesus nos deu. Na nota está escrito: pela ordenança da humildade, nos é ensinada uma impressionante lição.
Cristo nos mostrou a necessidade de andar humildemente diante de Deus e de compreender o que o Pai tem feito por nós através do dom de seu Filho. Cristo sabia que seus discípulos nunca esqueceriam a lição de humildade que lhes deu na última ceia. Ao assumir a mais humilde forma de serviço, aplicou aos 12 a mais severa repreensão que lhes poderia ter dado. Então, nós devemos tentar visualizar o papel de servo, porque como hoje nós não temos esse papel, né? Antigamente era muito recorrente. Os servos, eles estavam ali nos lares, ajudando, fazendo o serviço mais humilde que existia. E por isso que eu acho que a gente não tem a compreensão completa do que é ser servo. Mas devemos estudar mais para aprender e sermos servos uns aos outros como Jesus, ele foi. Eu posso fazer um comentário antes de terminar? Pode. O que tem me impressionado bastante nessas lições, nessa série de lições que a gente tem tido, é que eu vejo, assim, o amor de Deus, eu tenho a impressão que eles querem nos transmitir um pouco o que é o amor de Deus. A gente já viu que não temos uma unidade de medida em que a gente pode medir. É incompreensível. Só que nós já vimos nessa lição que servir é o que nos traz felicidade. E os discípulos, nós vimos aqui que eles não entendiam isso. Eles entendiam que para ser feliz, o objetivo da vida deles era ter um alto cargo, uma alta posição. Mas o que Jesus queria passar para eles era que estava no serviço, era a felicidade deles. O que me chamou bastante atenção é que quando Jesus foi lavar o pé deles, ele estava com o coração cheio de tristeza, compaixão e para mostrar amor. Ele foi lá e lavou os pés deles. É tipo assim, vocês vão passar por muitas coisas muito ruins, mas eu vou dar uma coisa que vocês vão carregar para sempre na memória de vocês, para que, tipo assim, eu mostrei o meu amor servindo a vocês. Então, assim, cada vez que eles estivessem passando por uma dificuldade, sendo humilhados, eles iam lembrar, nossa, Deus se humilhou por mim, Ele lavou os meus pés. Então, assim, foi uma forma de amor. É tipo assim, sabe quando alguém que a gente ama chega cansado depois de um dia de trabalho e fala, nossa, meu pé tá me matando, e a pessoa fala bem assim, não, coloca o seu pé aí, vou fazer uma massagem, porque tipo assim, você fala, vou aliviar um pouco. E nessas palavras que fala da nota que diz como manifestação de seu amor por eles. Não era simplesmente uma coisa bem assim, eu vou dar uma lição para esses briguentos que só querem saber de posição e vou mostrar para eles que é na humildade o serviço. Não, foi um ato de amor. Foi realmente amor. A lição foi imensa, que eles carregaram assim para sempre. É uma coisa que nós devemos fazer até hoje, mas é o amor que tinha ali. E eu acho que os discípulos, principalmente depois com as experiências que eles tiveram, carregando sempre isso na memória, eles podiam ver ali que tinha amor por eles, que Deus mostrou amor por eles, e que ao sofrer pelos outros, ao se humilhar pelos outros, está a nossa felicidade, porque muitas vezes o que nós consideramos humilhação é simplesmente se rebaixar diante dos homens para que alguém receba alguma coisa. Então, quando a gente faz o bem a alguém, essa pessoa vai ficar feliz. Então, muitas vezes a nossa felicidade está em ver a felicidade do outro. Então, talvez o problema é que a gente passa muito tempo na palavra humilhação. Humilhação é uma coisa muito pesada e o ser humano é orgulhoso. Então, a gente fala, nossa, eu tenho que me humilhar. Mas a humilhação aqui que Deus mostra pra gente é servir, é ver a felicidade do outro, é fazer no outro a felicidade. E talvez, como a gente vê aqui, as pessoas vendo que nós somos capazes de nos humilhar sem nenhum problema, sem vergonha, elas talvez vão querer ter a mesma experiência. Ver que se nós somos pessoas humildes, mas somos felizes, completas, elas vão querer fazer bem assim, eu quero isso para mim também. E talvez isso vai criar uma corrente involuntária, porque os discípulos, esse ato de Jesus criou nos discípulos um profundo impacto,
e nós vemos que depois os discípulos muda completamente o jeito deles agirem e eles vão ser grandes servos de Cristo. E eu acho que tá aí, é o amor, é amar a Deus, amar ao próximo. Todas essas lições, o que mais tem me impressionado é o amor. Só isso. Obrigada, Rebeca. Agradecemos o comentário, que nós possamos aprender dessas lições e fazer como Jesus fez e nos ensinou, porque as lições são dadas para que nós possamos colocar em prática. Que o Santo Espírito nos ajude para que possamos aprender e colocar em prática. É o meu desejo, a minha oração para todos. Amém. 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 Nous remercions la sœur Paula et tous ceux qui ont participé avec elle dans cette étude. Cette leçon était très importante pour notre progrès spirituel et que toutes ces vérités bibliques puissent enrichir et nourrir notre esprit. Maintenant, nous aurons la participation de nos enfants. Formigueiro, as formiguinhas a correr, uma pegava uma folhinha. Grande formigueiro, as formiguinhas a correr, uma pegava uma folhinha. Para devagar crescer, com mãos em pé, eu posso trabalhar ao amiguinho ajudar com as minhas boas ações. Vou a Jesus louvar. Amen. Nous remercions les enfants pour leur petite participation. Et il nous faut travailler, n'est-ce pas? Il nous faut travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons, en cette semaine, participer aussi de l'offrande spéciale qui est pour cette fois-ci la chapelle à Montréal. Donc Montréal fait partie donc d'un des pays que nous connaissons, le Canada, qui est le deuxième pays le plus grand du monde quant à sa superficie. D'où le besoin de pouvoir justement transmettre la parole de Dieu et faire en sorte que cette parole de Dieu puisse atteindre les cœurs, surtout en cette période. Donc, que nous puissions réellement profiter d'envoyer nos offrandes, notre offrande spéciale pour la chapelle qui sera faite à Montréal. Alors, en parlant d'offrande, donc pour l'instant, il faut l'envoyer comme d'habitude sur le compte de l'Église. Nous sommes en train de voir si nous allons réussir à trouver un moyen que nous puissions payer nos offrandes, en tout cas envoyer nos offrandes en live aussi, en même temps que notre programme. Donc nous sommes en train de voir le moyen et voir si nous allons réussir à faire cela, ce qui serait clairement plus simple. Nous allons essayer de trouver en tout cas un moyen pour que ce soit fait. Mais en tout cas, n'oubliez pas d'envoyer votre offrande spéciale pour les frères et sœurs du chant canadien. Amen. Et maintenant, nous aurons un morceau instrumental. Avec la participation donc, de frères et sœurs, donc de Bianca, de Igor et de Betty de l'église de Curitiba.
Amen. Amen. Que Dieu soit loué. La musique, c'est un accompagnement. C'est vrai. Donc, c'était la sœur Patricia et ses enfants Bianca et Igor qui ont participé. Donc, maintenant, c'est la dernière prière. Nous aimerions inviter Yuri, est-ce qu'il est disponible pour prier avec nous? Est-ce qu'il est là, Fabio? Tu as dit qui? Yuri. Ah, Yuri. Ah, tá, um minuto que ele tá na outra classe, velho. Yuri, vem aqui. Só um minuto. On va finir avec la prière en bénédiction. Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome. Já muito obrigado por ter nos protegido durante essa semana que se findou. Muito obrigado por ter nos guardado, sempre cuidado de nós. Muito obrigado por sempre ter nos dado bênçãos, comida. Muito obrigado por sempre ter nos ajudado em tudo que nós precisamos. Peço que você nos proteja durante essa semana que algumas horas vai começar. Peço que você nos proteja também nesse dia, para que nada mal nos aconteça. Guarde e cuide de nós. Também peço que nós possamos comer bem, para que nada de mal possa nos acontecer. Também peço que você perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amen. Amen. Que le Seigneur puisse ainsi nous bénir alors que nous concluons ce moment d'école du sabbat. Nous vous souhaitons un excellent sabbat surtout et que le Seigneur puisse rester avec nous pendant toute cette journée. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous à sabbat prochain, même heure, 9h30, pour ce moment d'école du sabbat. J'espère que vous l'avez tous apprécié. Oui, effectivement, restez là, surtout ne partez pas. J'espère que vous avez tous apprécié en tout cas ce moment d'école du sabbat et que nous puissions faire en sorte que votre cours de plus en plus intéressant avec la participation de tout un chacun. Nous allons avoir une courte pause, mais avant la pause, nous allons avoir un moment santé. Nous allons avoir un moment santé, un court moment santé avec une petite note de santé, surtout en ce moment particulier de Covid. Et j'appelle la sœur Rebecca qui va nous faire une petite info santé. Bonjour à tous. Bom dia. Alors, bien évidemment, je pense que c'est l'argument du moment. Donc, je vais vous parler bien évidemment du système immunitaire. Attendez juste un second. Le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes de défense de l'organisme, est invisible à nos yeux et pourtant assure la garde de jour comme de nuit grâce à un système complexe d'interactions mettant en œuvre de nombreux organes, cellules et substances différentes. Nous savons actuellement qu'il existe d'importantes interactions entre le système immunitaire, le système nerveux et le système endocrinien. La majorité des cellules ne se trouvent pas dans le sang, mais plutôt dans les organes lymphoïdes. Ces cellules sont produites par la moelle osseuse et le thymus et sont stockées dans les organes périphériques tels que la rate, les ganglions lymphatiques, les amygdales et les amas de cellules lymphoïdes situés sur les muqueuses des voies digestives, respiratoires, génitales et urinaires. C'est habituellement dans ces organes périphériques que les cellules sont appelées à réagir, ayant comme leur seule voie de passage la circulation sanguine. Lors de la réponse immunitaire, la rapidité est d'extrême importance et on peut diviser cette réponse en deux étapes. Une première, qui n'est pas spécifique, elle constitue l'immunité innée, agit immédiatement sans tenir compte du type de maladie qu'elle va combattre. La deuxième, c'est la réponse acquise spécifique, faisant intervenir des cellules spécialisées. Pour qu'elles se mettent en place, il faut une étape de reconnaissance de l'agent attaqué et la mise en mémoire. Voyons plus en détail la première étape de défense, la réponse innée. Plusieurs types de mécanismes interviennent au cours de la réponse innée.
Les barrières physiques telles que la peau et les muqueuses sont les premières barrières naturelles auxquelles se butent les assaillants. La peau est le plus grand organe du cœur, première barrière à franchir. Elle offre une protection incroyable contre les infections. Elle offre un milieu hostile aux microbes grâce à sa surface légèrement acide et plutôt sèche, ainsi que la présence de bonnes bactéries. La bouche, les yeux, les oreilles, le nez, les vases urinaires et génitales offrent tout de même des voies de passage pour les microbes. Ces voies aussi ont leur système de protection. Par exemple, lorsque on doit toussir ou éternuer, on va expulser des micro-organismes par nos voies respiratoires. L'inflammation, elle est la première barrière rencontrée par les micro-organismes pathogènes qui ont franchi notre peau. Son but est d'inactiver les agresseurs et de mettre en œuvre la réparation des tissus en cas de lésion. On observe à ce moment-là une vasodilatation et une plus grande perméabilité des capillaires dans la zone atteinte, permettant d'augmenter l'afflux sanguin et de permettre l'arrivée des acteurs de l'inflammation. La destruction des pathogènes est faite par les phagocytes, sont un type de globules blancs qui sont capables de digérer les micro-organismes ou d'autres cellules malades et de les détruire. Bon, moi, j'ai terminé aujourd'hui parce que mon temps il était limité. Et pour savoir le reste, il va falloir attendre. Il en a beaucoup plus. Merci infiniment, Rebecca, pour cette courte introduction sur le système immunitaire. Et donc, nous vous donnons rendez-vous à sabbat prochain parce que clairement, sabbat prochain, nous allons avoir la suite de justement comment renforcer notre système immunitaire, qu'est-ce que c'est. Donc, chaque sabbat, nous allons avoir une petite info santé. Nous avons quelques minutes avant de nous préparer pour le culte solennel qui sera présenté par la sœur Valéria. Je vous invite donc à faire une courte pause, boire un petit peu d'eau et dans 5 petites minutes, nous revenons pour le moment de culte. À tout de suite.